Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao devocional de hoje aqui no canal Ministério Zoe, Vivendo a Vontade de Deus. Eu sou o pastor Fábio e todos os dias eu tenho estado aqui trazendo um devocional especial para você, para que você possa meditar junto comigo. E no devocional de hoje, queridos, nós vamos falar sobre o tema: que tipo de solo é o seu coração? Nós sabemos, queridos, que na lavoura, né, mesmo que você não trabalhe com lavoura, mesmo que você não entenda nada de lavoura, mas não precisa ser muito inteligente para saber que uma semente, para que ela possa ser plantada, e que ela possa germinar, e que ela possa se transformar numa planta, num produto, numa árvore, ela precisa estar em solo bom. Em solo bom. Porque caso eu plante ela em solo que não seja adequado, com a umidade correta, com os nutrientes corretos, na proporção correta, o que pode acontecer? Não vai acontecer na verdade. Ou seja, aquela semente ela não vai vingar. Não é assim? Todos nós já um dia já plantamos alguma coisa, uma planta, uma flor no quintal de casa, ou no vaso, alguns têm orquídeas, e sabe que é necessário nós termos uma terra boa para poder plantar, para que aquela plantinha que ali foi colocada, ela possa ficar saudável. Não é assim? Sabendo disso, nosso Senhor Jesus Cristo, queridos, ele tinha uma multidão que seguia ele. Uma multidão que andava com ele, que seguia ele, uma multidão que sempre estava atrás dele para poder ouvir as suas pregações e também para poder ser curados e tocados pelo Senhor Jesus. Então a Bíblia nos conta que uma multidão seguia ele, que uma multidão ouvia as pregações de Jesus e que elas ficavam assim admiradas com a forma de ensinar de Jesus, porque era uma forma de ensinar que eles entendiam. Jesus usava muitas parábolas. E uma dessas parábolas ele falou sobre a parábola do semeador, aonde ele fala sobre a semente lançada a alguns tipos de solo. Querendo dizer basicamente o quê? A semente é a palavra de Deus que é lançada sobre a vida das pessoas, que é representada pelo solo, pelo tipo de solo. E Jesus ele decorre ali diante da sua parábola, e hoje nós vamos, além de ler essa parábola, nós vamos ler a resposta dessa parábola para que nós possamos meditar. Essa parábola ela está tanto no livro de Mateus, como também no livro de Marcos 4, Lucas 8 e no livro de Mateus capítulo 13. No livro de Mateus capítulo 13, que é o que nós vamos estar utilizando agora, queridos, Mateus capítulo 13, do verso do 1 ao 9, nós vamos ter essa parábola para que nós possamos ler. Então diz assim para a gente. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e sentou-se às margens do lago. Ao seu redor, reuniu-se uma grande multidão, de modo que ele entrou em um barco e sentou-se nele. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto ele semeava, uma parte caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda.
Mas quando saiu o sol, a planta se queimou e secou, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram a planta. Outra ainda caiu em boa terra e deu boa colheita, de modo que produziu 100, 60 e 30 vezes mais. Aquele que tem ouvidos, ouça. Você viu só, queridos? Jesus ele tinha uma forma de ensinar muito especial, muito interessante, que realmente em todos os tempos nós conseguimos compreender muito bem aquilo que Jesus ensinava. E Jesus ensinava isso para poder abrir os olhos, para poder abrir os ouvidos daquelas pessoas que ali estavam. Porque, queridos, se Jesus falasse na sua essência o que ele queria dizer, as pessoas não iam ver, não iam ouvir e não iam se converter. No entanto, queridos, no verso 13, Jesus diz assim para eles, ó, a razão pelo qual ele fala em parábolas. Olha só. Por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo não veem e ouvindo não ouvem, nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías. Certamente vocês ouvirão, mas jamais entenderão. Certamente vocês verão, mas jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade, ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração, converter-se e eu os curaria. Você viu só? Então, como aquelas pessoas que ali estavam, queridos, elas tinham um coração endurecido, Jesus tinha que falar por parábolas com ela para que elas pudessem entender. É como se Jesus estivesse falando com crianças, contando fábulas, historinhas, para que as crianças entendessem. Era exatamente isso. Porque dessa forma, aquelas pessoas que ali estavam, elas podiam ouvir, ver e entender e se converter e ser curado do seu mal, da sua enfermidade. Você entende agora por que Jesus ele falava em parábolas? Exatamente por causa disso. E Jesus, ele diante desse ensino, ele explica o que é essa parábola do semeador, o que cada coisa significa. O que cada coisa significa. O verso 18 até o verso 23, ele explica a parábola para nós. E eu vou colocar na tela para que você possa ler junto comigo. Olha só. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado do seu coração. Este é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, este é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Contudo, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto à semente que caiu entre os espinhos, este é o que ouve a palavra, mas as preocupações desta vida e o engano das riquezas sufocam a palavra, e ela se torna infrutífera. Quanto à semente que cai em boa terra, é o caso daquele que ouve a palavra
e a entende. E este produz uma colheita de 100, 60 e 30 vezes mais. Queridos, quando Jesus ele fala sobre essa parábola, agora trazendo aqui para os nossos dias, entenda que a palavra lançada é uma semente. Você vai lá na igreja ou você assiste, por exemplo, você assiste nossas lives aqui no canal, aquilo ali é uma semente que foi plantada no seu coração. Agora, eu tenho que analisar que tipo de solo é o meu coração. Por quê? Porque no mundo espiritual eu posso corrigir o meu solo. Se você pega, por exemplo, os grandes agricultores do Brasil, se você um dia conversar com eles, você vai ver que em cada plantação, depois de uma colheita, eles fazem estudo do solo, eles veem como que está o solo, e dependendo como estiver o solo, eles fazem o que? Eles vão tratar o solo. Eles vão adubar, vão jogar cal, vão jogar suplementos em cima da terra, vão misturar a terra, vão deixar a terra descansar durante um tempo, para depois plantar. No mundo espiritual não é muito diferente, queridos. Sabe por quê? Porque o seu coração, ele é essa terra. E muitas vezes, por causa das situações da vida, a sua terra muitas vezes é igual aquela terra de beira do caminho, dura. Né? Ela cai pela beira do caminho, ela não tem profundidade, a semente ela não penetra. Você até ouve, mas não penetra a semente. Daí o inimigo, né, que é Satanás, o diabo, ele vem e rouba aquela semente antes que você se interesse por ela. E daí você fica sem a semente. Outros vão ser aqueles irmãos que muitas vezes caiu a espinha, caiu a semente entre as pedras, entre os espinhos, aonde as ilusões, as riquezas, as coisas do mundo sufocam. É como se você ouvisse a palavra hoje aqui, essa palavra te enchesse de esperança, mas daí depois, quando você pisa da porta para fora da tua casa, você lembra que você tem que ser aceito pelo grupo da igreja, você tem que ser aceito pelo grupo da escola, da faculdade, do grupo de amigos, e eles não podem saber que você é cristão. Esses são os espinhos da carne que vão sufocando. Ou é a pressão do dia a dia, a pressão da palavra. Sabe, queridos, nosso coração no mundo espiritual, ele pode ser tratado. E eu tenho que entender e ver isso, e ver que tipo de solo é o meu coração. Porque se meu solo é pedregoso, eu tenho que tirar as pedras e tratar o solo. Se é um lugar que é cheio de espinhos, eu tenho que tirar os espinheiros. Eu tenho que tirar os espinheiros. Eu tenho que tratar o meu coração de uma forma, queridos, de uma forma que o meu coração ele se torne a boa terra, que a semente ela cai e logo essa semente ela cai em profundidade para que ela possa brotar. E quando a semente ela cai num coração de terra bom, a pessoa logo aceita Jesus, logo ela se batiza e você começa a ver a pessoa decolando e logo você vai encontrar aquela pessoa que aceitou Jesus há um mês, você nem conhece a pessoa direito, porque o jeito de falar dela modifica, o jeito de vestir dela muda, e não muda para pior, muda para melhor. E você vê, e você começa a ver na vida daquela pessoa Deus agindo naquela pessoa, porque começa a se cumprir na vida daquela pessoa aquilo que Jesus disse, que foi a razão dele explicar ou de ele falar sobre parábolas para as pessoas. Quando ele diz, né, que ele fala em parábolas para que todos pudessem ver, ouvir, entender com o coração, se converter e ser curado. No entanto, que a Bíblia fala o quê? Que
que as pessoas vinham até ele, ouviam a palavra dele, e depois Jesus impunha as mãos sobre elas e todos eram curados e libertos das suas perturbações. Porque muitas pessoas ali chegavam com o seu coração com um solo ruim. E diante da palavra do Senhor Jesus, ele ao mesmo tempo que ele pregava, ele tratava o coração das pessoas, tirando os espinheiros, as pedras, e depois Jesus ia lá, colocava a semente. E aquela semente, queridos, fazia com que eles gerassem fé numa proporção que eles eram curados, que eles se convertiam, que eles criam em Jesus. Pastor, mas todos criam em Jesus? Queridos, eu não sei se todos criam em Jesus, mas todos eram curados. Todos ouviam a palavra de Jesus. Muitas pessoas se reuniam para andar com Jesus. Muitas e muitas pessoas. Eu tenho que pensar que o meu coração tem que ser essa terra boa. Tem que ser essa terra boa que multiplica 30, 60, 100 por 1. Ele não pode ficar sem frutificar. Ele não pode sem dar frutos. Ele tem que frutificar. Toda palavra de Deus que vai no meu coração, ela tem que dar frutos na minha vida. E se você sabe que o seu coração muitas vezes é um coração mais duro, mais endurecido, como que Jesus falou, que era pelo motivo pelo qual muitos viam, ouviam, mas não compreendiam, e nem ouviam, nem entendiam, nem compreendiam, você hoje está tendo a oportunidade de falar: agora eu entendo por que Jesus fala em parábolas, e agora eu entendo por que Jesus fazia assim, agora eu entendo por que muitas vezes a palavra de Deus, eu escuto a palavra de Deus, parece que na hora dá uma alegria, dá um ânimo, mas depois me dá um desânimo. Eu começo a tá no pique assim de fazer a vontade de Deus. Eu vou lá 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, mas daqui a pouco, simplesmente, eu paro de fazer tudo. Porque o meu coração não está num solo legal ainda. Ele precisa ser tratado, precisa limpar, tirar as pedras, sujeiras, os espinhaços, precisa. E eu preciso entender que no mundo vai ter aflição mesmo se eu for crente, se eu for cristão. Jesus disse: olha, tenha bom ânimo. No mundo terás aflições, mas coragem, ó, eu venci o mundo. Tenha bom ânimo. Agora, pior é se você não tiver um solo bom. Pior vai ser se você não tiver um solo onde a palavra de Deus não multiplique na sua vida. Por isso, faça essa análise hoje. E eu quero poder estar orando por você agora em nome do Senhor Jesus. E antes de orar, eu peço a você, vou pedir encarecidamente a você, para você deixar um like pra gente, um joinha, para que você deixe o seu comentário. Um comentário, deixa um comentário lá, ajuda tanto a gente. Você não tem ideia, queridos, quanto isso nos ajuda. Então, você que é filho de Deus, você que é nosso irmão na fé, deixa lá um comentário, deixa o seu like, o seu joinha, e nos ajuda. É importante para que o YouTube possa recomendar os nossos vídeos para mais e mais pessoas. E se você não é inscrito no canal, se inscreva. Amém? Deixa eu orar por você. Poderoso Pai, em nome do Senhor Jesus, eu coloco esse meu irmão agora, a minha irmã, diante do Senhor, consagrando ao Senhor o dia dele, o dia dela, a casa, a família, os negócios, os afazeres, tudo que a mão desse meu irmão, dessa minha irmã, se propor a fazer, venha a haver bênção e prosperidade na vida deles. Guarda-os, meu Pai, na saída, na chegada, protege-os, coloca debaixo das tuas asas, Pai, guardando e protegendo eles e a casa e a família deles, Pai.
e tudo seja para a honra e a glória do teu santo e poderoso nome, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, queridos? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até mais. Tchau, tchau.